Bom dia a todos, eu me chamo Renos Nascimento Silva, sou ex-aluno da Universidade Estadual do Piauí e tive como orientador o meu amigo e professor Anilton de Brito Vieira Filho. O meu tema foi ondas de spins em redes decoradas com interação até os terceiros vizinhos. Esse foi o meu tema da iniciação científica e do meu TCC2. Por isso que esse slide tem lá, né, como disciplina TCC2, certo? Isso porque eu estou aproveitando a apresentação na qual eu fiz na disciplina para concluir o curso. Este é o nosso sumário. Veremos a introdução, os objetivos, o experimento de Stern-Gerlach, que é super importante sobre esse assunto. Veremos o spin, o Hamiltoniano de Heisenberg e sua importância, ondas de spins em redes decoradas e a conclusão. E por último, nossas referências. Introdução. Historicamente, os estudos das propriedades magnéticas têm chamado a atenção do homem e as pesquisas nessa área têm permitido uma melhor compreensão da natureza ao ponto de possibilitar a criação de vários dispositivos, como a bússola, o computador, o celular, entre outros. E vendo a importância que as pesquisas nessa área possuem, decidimos dar início ao estudo das ondas de spins. Fenômeno este bastante interessante que ocorreu muito nos materiais magnéticos. Ou seja, desde o primeiro contato do homem com os materiais magnéticos, já despertou nele a vontade de conhecer, né, este material e entender as suas propriedades. Além disso, ele acabou utilizando essas propriedades para a criação de dispositivos, como foi o caso da bússola, né? Uma das mais famosas e importantes invenções do homem para a humanidade. E por isso, foi se avançando nos estudos, produzindo computadores, celulares, entre outros dispositivos que utilizam magnetismo. E até o ponto em que se chegou a spintrônica, que é a eletrônica dos spins, que nós iremos entender um pouco mais sobre ela durante a nossa apresentação. O objetivo geral do nosso trabalho é entender melhor a propriedade do spin, em especial o fenômeno, né, das ondas de spin. E o objetivo específico é compreender, através das análises e resultados mostrados aqui nesse trabalho, a importância da interação das ondas de spins até os terceiros vizinhos mais próximos para diferentes tipos de rede. Ou seja, nós iremos abranger, né, a spintrônica focada aqui nessas ondas de spin, certo? E veremos a sua importância, a interação que ela tem, por exemplo, o primeiro vizinho com o segundo, né? Que tipo de onda é gerada, a dos segundos vizinhos. Veremos que já vai haver uma perturbação no espectro, a dos terceiros vizinhos, né? Ou seja, nós iremos pegar até a interação que dá o mínimo, né? O mínimo de energia possível para perturbar, né, o espectro de energia, certo? Das ondas de spin. E nós veremos que só vai até o terceiro vizinho porque a partir do quarto a interação já é fraca demais para ser computada pelo nosso programa. Então não valeu a pena colocar, tá bem? Mas antes de entendermos tudo isso, precisamos falar sobre o experimento de Stern e Gerlach. E na procura de obter valores de Miele, né, para a comprovação da quantização da distribuição espacial dos átomos,
Sterry e Gellert, em 1921 a 1922, realizaram um experimento que consistia em aquecer átomos neutros de prata em um forno, ao ponto do vapor passar por um colimador e dele se direcionar a uma cavidade de um ímã com campo não uniforme. Bom, o que é esse ML? Ele é um momento de dipolo magnético, certo? Um momento de dipolo magnético. No caso orbital, tá? Tem um Lzinho, no momento de dipolo magnético orbital. Porque eles pensavam assim, a propriedade magnética provavelmente, né? Provavelmente é do átomo se dá pela conta do movimento de uma dessas partículas, certo? Ou próton ou elétron, o movimento de uma delas. Mas como eles tinham já o modelo de Bohr na época, então eles pensaram, isso se dá por conta do movimento orbital, né, segundo o modelo de Bohr, que o elétron faz em torno do núcleo. E isso gera o campo magnético. Então a gente vai fazer um experimento para calcular esse valor deste momento de dipolo magnético orbital. E foi aí que eles tiveram a ideia de fazer esse experimento, certo? Como consistia esse experimento? Como viu lá. E como é que se dá o experimento de Stern-Gellert? O experimento de Stern-Gellert se dá o seguinte: eles pegavam átomos neutros de prata, não ionizados, tá bem, mas neutros, e colocavam dentro de um oven, como vocês estão vendo aí, que é o forno. Após aquecido, o vapor era lançado em direção ao ímã, mas passava antes por uma placa, né, que tinha uma aberturazinha, um colimador, que direcionava o feixe por dentro do ímã, certo? O ímã possuía um campo não uniforme, magnético não uniforme, que se tivesse alguma outra interação a mais, além do eletrogênio em torno do núcleo, o movimento seria alterado, tá? O movimento dos átomos de prata seriam alterados. E após isso, após ultrapassar, né, o ímã, ele se chocaria com um detector. Como vocês podem ver aí, o two detector. Só que na época, né, aconteceu algo interessante. Porque eles imaginavam o seguinte, que vai passar aqui por dentro desse ímã e vai se chocar continuamente. Né? Continuamente. Só que não foi isso que aconteceu, né? Ele se chocou de forma diferente. Um seixo para cima, outro para baixo. De uma forma mais quantizada. E tem uma história que eu gosto muito que diz que eles fizeram isso, né, descobriram o spin, né, sem querer. Porque foi esse experimento de Stern-Gellert tão importante que acabou revelando o que era o spin, né? Foi esse experimento de Stern-Gellert que acabou revelando o spin, mesmo eles não sabendo muito bem, porque o feixe passou e se distribuiu quanticamente. E essa história diz que eles estavam fumando um charuto de péssima qualidade e a fumaça do charuto entrou em contato com a prata que estava lá na placa e deixou preto. Deixou a placa preta. Né? A parte onde a prata estava ficou preta. E aí eles conseguiram ver, né? Tipo, mais ou menos como se fosse uma casa, né? Mas eles tiveram mérito porque eles montaram o experimento e fizeram o experimento. E esse era o modelo que eles tinham na época, né? Aumento de dipolo magnético orbital, né? Isso gerado pelo quê? Pelo nosso amiguinho elétron, né? Essa bolinha que eu coloquei aí, ó, perto da letra V, girando em torno do núcleo.
Então eles fizeram aqui, notaram também que esse movimento geraria um momento angular também, tá, do elétron, e seria oposto ao momento de dipolo magnético. Tá. E esse seria a expressão para o momento de dipolo magnético orbital, tá bem? Aqui nós temos um momento de dipolo magnético orbital. Ele é igual a menos GL, que GL é fator giromagnético, né? Ou fator de Lander. E aqui é o MB, que é o magneton de Bohr, uma constante também que aparece. Esse fator giromagnético ele varia, tá bem? Mas agora o magneton de Bohr, ele não varia, é uma constante. É gerada pela expressão, tá bem? Pela própria expressão, quando a gente vai abrindo a expressão. Não vou abri-la aqui, mas é bem simples de fazer. Vezes o momento de dipolo, o momento angular, peço perdão, momento angular, dividido por h cortado, que é a constante de Planck reduzida, tá bem? Bom, por que é vezes o momento angular? Bom, isso é porque eles são grandezas, né, que estão, como vocês podem ver no desenhozinho aí do átomo, né? Eles estão em sentidos opostos, certo? E por isso, a partir do momento que a gente divide um pelo outro, né? Tá lá, se vocês quiserem pesquisar, tá no livro do Heisenberg e Resnick, tá bem? A mecânica quântica lá, um livrozinho azulzinho. Introdução à mecânica quântica. Tá toda essa expressãozinha lá. Capítulo 9 ou 10, tá lá. Capítulo 10, pode ir lá, olha. Bom, tá bem? E pelo fato deles estarem em sentidos diferentes, vem um sinalzinho de menos, tá bem? Esse sinalzinho de menos. Eu não vou abrir essa expressão porque nós temos mais coisas para se fazer. Né? E ela não é tão complexa assim, é bem simples mesmo. Tá bem? Vamos chamar de expressão 1. Aqui o valor do magneto de Bohr, né? Que como eu falei, a gente vai fazendo a expressão, abrindo ela e ele vai aparecendo. Ele é simplesmente a carga do elétron, tá? Que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes o H cortado, dividido por 2m. Esse experimento ele foi feito também por Taylor, tá bem? Depois, anos depois, fizeram com átomos de hidrogênio e deu o mesmo resultado. A placa ficou da mesma forma, tá bem? Chama de expressão 2, certo? Olha, aqui foi o resultado do experimento. No meio aqui, essa figura A seria a figura que eles esperavam, né? Que o feixe se distribuiria e acertaria a placa dessa forma. Já na figura B, nós temos o que realmente aconteceu, que foi se chocarem de forma quantizada, né? Com isso eles descobriram que a quantização, né, ou seja, ela rege a distribuição espacial do átomo. Como assim? Significa que os átomos eles não se distribuem de forma aleatória no universo, né? E sim, eles se distribuem de forma quantizada. Tudo bem? Isso foram descobertas do Sterling do Gallant. Mas o termo spin não foi ideia de Sterling Gallant, e sim de Allenby e Goldsmith. Na época, Ster e Gallant não tinham a ideia de que, de fato, por meio de seu experimento, descobririam das propriedades
mais interessantes da natureza, o spin. Pois o foco era estudar a separação espacial dos átomos. O termo spin só veio ser proposto por Allenberg e Goldsmith em 1925, e que quer dizer girar, onde o mesmo surgiu do estudo do espectro atômico. Bom, eles acreditavam que era o seguinte: já que eles tinham o modelo da época, né, do átomo, que era do de Bohr, e como nós vimos naquela figura, né, que eu mostrei para vocês no slide anterior, eles acreditavam que o elétron girava em torno do núcleo como se fosse uma espécie de planetazinho, né, que era uma órbita não elíptica e sim circular. E então, como ele tinha algo a mais, né, algum movimento do elétron a mais que não foi contado, mas esse movimento acabava gerando magnetismo, contribuindo, né, na verdade, para o magnetismo. Eles resolveram pensar o seguinte: bom, a Terra gira em torno do Sol e ela gira em torno de si mesma, né? Aí nós temos lá um movimentozinho, né? Ou de rotação, de translação. Ou seja, esses movimentozinhos que ocorrem. Então eles pensaram o seguinte: nós temos também, né? Nós temos também que o elétron pode estar girando em torno de si mesmo e girando em torno do núcleo, como se fosse uma espécie de um microplaneta, né? Nanoplaneta. Ah, só que esse movimento, né, não fazia sentido. Não fazia o menor sentido, entendeu? Inicialmente acreditava que isso era isso, já deram o nome de spin. Só que depois eles foram ver, né, o próprio Allenberg e Goldsmith, eles perceberam, né, segundo os seus cálculos lá, que isso seria impossível, tá bem? Isso iria até ultrapassar a velocidade da luz, tinha que ser uma velocidade muito alta para isso acontecer, né, para essa contribuição. Então eles resolveram propor que era algo estritamente quântico, ou seja, um movimento que não existe no nosso mundo macro. Então eles propuseram que o spin era algo estritamente quântico, né? Ou seja, algo intrínseco da matéria, algo que não teria analogia nenhuma no nosso mundo macro, tá bem? Aí por isso surgiu, né, o início lá, né, do estudo dos spins, partindo lá do nosso amigo Stern Gerlach e sendo impulsionado por Allenberg e Goldsmith. Bem, e o elétron foi a partícula escolhida para isso, porque se você também for ver lá no livro de Heisenberg e Resnick, na qual eu havia falado, tá bem? O livrinho da capinha azul, que Introdução à Mecânica Quântica, nós veremos que eles pensavam primeiramente que era o próton, tá bem? Só que os experimentos mostravam que era 2.000 vezes mais o campo, né? O momento de polo magnético é 2.000 vezes mais intenso, né? Mais forte do que eles estavam esperando, né? Para o próton. Então, se não era um próton, era o elétron. É por isso que eles começaram, né, a propuser, né, essa ideia do elétron girando em torno de si mesmo e também do núcleo. O momento de dipolo magnético orbital na direção Z é expresso da seguinte maneira: μLz, certo? Momento de dipolo magnético na direção Z, igual a menos, né? Menos. Já vimos por que esse menos, porque o momento de dipolo magnético orbital ele está no sentido, né, oposto ao do momento angular, tá bem? E aqui vezes, né, temos o GL, que é o fator giro magnético, vezes μB, tá bem? Que é o magneto de Bohr, né? Já vimos também sobre o magneto de Bohr. E o ml, que é o número quântico magnético, tá bem?
chama de expressão 3. E de forma semelhante, o momento de dipolo intrínseco do elétron é dado por μs, né? Z, também, é análogo, igual a menos 2. Olha só, já não aparece o GL, né, aqui. Aparece o 2. Por quê? Porque experimentalmente descobriram que o fator giromagnético do elétron é 2, tá bem? E depois continua-se, né, analogamente com o magneto de Bohr e o ms, que é o número quântico magnético, para o spin, tá bem? Isso aqui é o momento de dipolo magnético do elétron, tá bem? Expressão 4. Esse momento de dipolo magnético intrínseco, expressado acima, né? Expresso acima, para o elétron, só é possível graças ao momento angular intrínseco da matéria, o spin. Para vocês verem a importância que foi o estudo, né? O estudo sobre o spin. Bom, vamos continuar. Temos agora o famoso Hamiltoniano de Heisenberg. Para mim é um dos Hamiltonianos mais importantes da história da física. Porque por ele, né, por conta dele nós podemos compreender melhor os materiais magnéticos. E isso veio, né, porque em busca de compreender o magnetismo dos corpos, Heisenberg formulou em 1926 um modelo ferromagnético que foi também proposto por Dirac, quase que simultaneamente ali, os dois, sabe? Esse modelo leva em consideração um sistema no qual os spins dos elétrons estão acoplados por meio de uma interação eletrostática em uma rede cristalina, tá bem? Se pegamos uma rede cristalina, os elétrons estão acoplados de forma, né, ligados ali por meio de uma interação eletrostática, e nós vamos estudar essa interação entre eles, tá bem? Onde para o N, né, temos que N é o número de elétrons. Podemos escrevê-lo hamiltoniano como H, né? Operadorzinho, né? Operador H igual a menos, tá bem? Menos 1 meio somatório de J, que esse J, JI, J2 é a interação de troca, tá bem? Esse I é o sítio 1 e o J é o segundo sítio, tá bem? E esse S1 e S2 é o que? S1 e S2 são os spins, tá bem? Os spins da partícula 1 e o spin da partícula 2. Note que nessa figura que eu coloquei dentro desse quadradozinho, nós temos que nossa amiga seta, né, da direita, ela acaba trocando de sentido. E é exatamente isso que esse Hamiltoniano, ele acaba estudando, né? O que ocorre, né? O que ocorre quando nós fazemos isso, né? Quando nós mudamos o sentido de um spin, de uma das partículas que estamos estudando. Esse Hamiltoniano acaba prevendo que por meio da interação de troca, isso acaba gerando uma perturbação. E essa perturbação que ocorre nos spins, certo? Ou seja, você muda a direção de um e já ocasiona uma perturbação no vizinho próximo. E isso acaba gerando o quê? Uma perturbação, uma alteração no espectro do ambiente. É o quê? Uma onda. E como está, né, envolvendo spins, então, obviamente, eles colocaram como ondas de spin, certo? Exatamente por conta dessa interação, né, desse estudo e desse Hamiltoniano que se iniciou o estudo das ondas de spin. Olha só a importância deste Hamiltoniano. Para quem quiser saber como foi, né, que eu abri esse Hamiltoniano, como é que se abre esse Hamiltoniano,
No caso, se eu não estiver no evento, vocês podem pedir para o meu professor, tá? Meu orientador, que ele irá repassar o meu TCC para vocês. E tá tudo lá, né? Como é que eu abri esse Hamiltoniano. Tá bem? Bom, as ondas de spins são excitações elementares, coletivas também. Não é só apenas duas setinhas, imagina só vários elétrons, várias setazinhas. Ou seja, entre os spins de um material magnético, né? Entre si. Vários spins interagindo entre si. Seu quanta é o magnum, tá bem? Ela é quantizada, e o magno é seu quanta, que é semelhante aos fónons. Os fónons, aquelas interações, né? Aquelas perturbações nas ondas, né? Sonoras, tá bem? Ou podemos falar também ondas elásticas, certo? E assim como essas excitações de átomos em um sólido elástico, os fónons, tá bem? Os magnons também são bósons e têm spin 1. No caso dos fónons, eles têm spin 0, tá bem? Nos magnons, eles têm spin 1, ou seja, são bósons, certo? Aqui nós temos duas formas de elas acontecerem. Elas podem acontecer na mesma fase. Como vocês podem ver, ela é muito, né? É uma onda completamente, certo? Tem a mesma fase, como no caso da A, estão tudo girando na mesma fase. Se eu pegar um deles que estão assim, né? Orientados no mesmo sentido, por isso que é estudado nos materiais magnéticos. Por exemplo, ferromagneto, estão tudo no mesmo sentido, certo? Ou pelo menos a maioria dos dipolos estão desculpa, os dipolos estão orientados no mesmo sentido e, consequentemente, isso se dá por conta dos spins estarem direcionados também no mesmo sentido, tá bem? Então, quando nós mudamos de direção um deles, vai ocasionando, ó, olha só, perturbação nos outros, como está na figura A, de forma, né, que eles ficam na mesma fase. E também temos o caso da letra B, que ao perturbarmos um, né, vai gerando essa onda também, só que de forma em que as ondas não estão na mesma fase, certo? Como ocorre aqui, tá bem? Nessa figura abaixo. Olha só. Mas essa é a ideia clássica da onda de spin, tá certo? Pra gente começar a entender o que são elas. Nós veremos que elas são bem mais legais que isso. Tá bem? Espero que tenham entendido até aqui. Bom, sem mais delongas, vamos lá, né? Ondas de spins em redes decoradas. Agora analisaremos a interação dessas ondas de spins em diferentes tipos de rede para os primeiros, segundos e terceiros vizinhos e faremos isso por meio de uma linguagem bosônica da segunda quantização, tá bem? Mais especificamente usaremos o modelo Tetbind, estudaremos três modelos de rede, tá bem? O primeiro que vocês viram aqui é a rede quadrada infinita, tá bem? Essa é a rede retangular de face centrada. É como se eu pegasse uma rede retangular, tá bem? E pegasse uma rede quadrada e eu sobreposse uma sobre a outra, tá bem? Essa aqui foi uma ideia do meu amigo e orientador, professor Newton. Ficou muito bacana. Na verdade, tudo aqui teve o dedo dele, né? Tenho muito a agradecer a ele por tudo. E aqui também temos essa aqui, né? Essa aqui foi não, foi muito interessante. Eu tive a ideia de fazer ela no último dia da minha apresentação. Para não ficar só essas duas, eu queria algo diferente, né? Algo que provasse que, independente da rede que eu colocasse, a teoria estaria certa. E o programa que nós fizemos iria bater de acordo com o que foi gerado nas demais. E fizemos essa rede oblíqua, né? Que é uma rede que existe, né? Rede existente.
Então, nós, por meio lá também, né, do modelo de Tight-Bind, conseguimos gerar um espectros muito bacana que nós veremos mais à frente. Bom, e para quem quiser saber mais, né, por que foi feita essa linguagem bosônica, né, por que eles foram tratados como bósons, as ondas de spins, tem também no meu trabalho, tá bem? Que a gente pega e faz as transformadas de Rostoy para Markov e provam que as ondas de spins, elas são bósons, tá? Ela tem a sua linguagem bosônica lá, bem respeitada. Vamos começar pela rede quadrada infinita simples. Nós temos ela aqui, certo? Onde nós iremos estudar primeiramente os primeiros vizinhos mais próximos, que são esses que estão circulados em vermelho. E o nosso sítio de referência será o central, tá bem? Bom, utilizando o modelo Tight-Bind, né? Tight-Binding. Nós chegamos a esse famoso Hamiltonianozinho aqui. Bom, vamos iniciar com rede quadrada infinita simples, tá bem? Que utilizando o modelo Tight-Bind com foco na energia, né? E não na rede, nós chegamos, né, a uma expressão bem interessante. Os primeiros vizinhos que nós iremos estudar, né, tomando como referência o sítio central também, são esses que estão circulados em vermelho. O sítio central, esse do centro, é a nossa referência. E esses que estão circulados em vermelho são os vizinhos mais próximos a ele, tá bem? O Hamiltoniano também, que nós iremos ver, certo? Também contará com os segundos vizinhos, que são esses que estão circulados em vermelho, tá bem? E os terceiros vizinhos, que são esses que estão mais distantes, né? Que tem a interação mais fraca, mas que pode ser computada, né, pela nossa teoria, tá bem? Este foi o Hamiltoniano gerado, tá bem? Os termos J que vocês estão vendo aí são os termos da interação de troca, que ao nós mudarmos, por exemplo, aquela setazinha, tá? Ele acaba gerando um movimento, né? Ou seja, mudar aquela setazinha de sentido, como vocês viram lá na teoria das ondas de spin, acaba aqui movimentando também a seta vizinha, tá bem? Por meio dessa interaçãozinha de troca aí. E cada vizinho tem a sua interação de troca, né? O J1 é dos primeiros vizinhos, o J2 dos segundos vizinhos e o J3 dos terceiros vizinhos, tá bem? E os termos Q é os termos Q é o número de onda e A, né, é o nosso parâmetrozinho, o parâmetro da rede, tá bem? Bom, a rede quadrada infinita simples, né? Tomando os nossos J's, né, as nossas interações de troca, certo? Como J1 como 100%, tá bem? J0 com valor 0 e J3 valor. Como eu falei, nós vamos iniciar, né? Pegando aquele Hamiltoniano, vamos iniciar apenas com a interação dos primeiros vizinhos. E fazendo lá a parte computacional, né? Nosso trabalho, nós chegamos que por meio do programa que nós fizemos, chegamos que o espectro de energia das ondas de spin se dá dessa forma, onde ela inicia do azul até o vermelho, tá bem? Elas iniciam do azul para o vermelho
de menos 2 joules até 4 joules. Aí nós vamos adicionando a interação, né, dos segundos vizinhos, aumentamos para 20% da interação dos primeiros. E chegamos nesse espectro que vocês estão vendo aí. Tá bem? Se vocês verem a forma de se distribuir, né, dela, ocorreu uma perturbação, né, a mais, que fez com que as regiões de maior energia se distribuíssem ainda mais no material, ou seja, estava em harmonia, né, a quantidade, vamos voltar um pouco, da energia, né, de menor energia para maior energia, até o momento em que nós adicionamos a interação dos segundos vizinhos e nós percebemos que houve, né, um aumento, né, ou seja, distribuição maior das regiões de maior energia também. E os valores também, vocês podem ver na barrazinha do lado, se dá, né, aproximadamente lá de menos 5 até 1, tá bem? Quase 1 ali, 1 joule. Já alterando, né, os valores anteriores. E resolvemos também aumentar, né, o J3, tração dos terceiros vizinhos. E também resolvemos aumentar, né, a interação dos terceiros vizinhos, J3, para 10% das interações dos primeiros vizinhos. E chegamos, né, a este espectro. E os valores, né, já vão de menos 4 até quase 3, né, quase 3 joules. Se vocês perceberem, a região ficou mais, podemos dizer assim, de forma mais simples, né, e cotidiana, que ficou um pouco mais gordinho, né. Isso se dá porque, embora a interação dos terceiros vizinhos sejam muito fracas, elas acabam sendo muito relevantes, né. Olha só, elas são fracas, né, de se perceber, se tornam muito relevante na hora que você está fazendo o cálculo, tá, das ondas de spins. É por isso que nós levamos em consideração ele também. E a partir do momento que nós vamos aumentando essas interações, nós vamos percebendo que as regiões de maior energia vão dominando praticamente o espectro, né? Aumentamos então o J2 para 30%. E ela vai se elevando a quantidade diária, né, em que as ondas de spin, né, de maior energia dominam. E aumentamos para 65% da interação dos primeiros vizinhos, né? E nós vamos ver, ó, aumentamos J2 para 65% das interações dos primeiros vizinhos. Olha só como é que se dá a distribuição. E aumentamos J3 para 14,4% das interações dos primeiros vizinhos. E chegamos a essa expressão, tá bem? Essa aqui é a expressão máxima que eu achei, tá bem? Para essa rede. Que não fugisse da teoria, né? Que não ficasse algo meio, digamos, podemos falar, abstrato, tá? Ou seja, até aqui, até este valor para essa rede, toda a nossa teoria foi respeitada, tá bem? Toda a nossa teoria, toda a distribuição de energia foi respeitada, né? Foi se dando gradualmente. E podemos ver que os valores na barrazinha de energia, né, já vai lá de menos 5 a 2 praticamente joules, tá bem? Aqui nós temos a rede retangular infinita, já temos até o Hamiltonianzinho dela aqui, tá bem? Como eu ia falar, dessa rede aqui é como se fosse duas redes, uma retangular e uma quadrada, uma sobreposta sobre a outra. Bem interessante
ideia proposta aqui pelo meu amigo e professor Newton. Gostei bastante dessa. E como nós vimos, né, o J1 são a interação dos primeiros vizinhos, J2 dos segundos e J3 dos terceiros vizinhos. Estes aqui, né, tomando como sítio central como referência, né, temos que esses são os primeiros vizinhos, esses que estão circulados em vermelho. Os terceiros, desculpa, os segundos vizinhos são esses agora que estão circulados também, os segundos vizinhos mais próximos. E os terceiros vizinhos mais próximos são estes aqui, tá bem? Só voltando para vocês verem novamente. Esses são os segundos vizinhos. Tá bem? Pronto. Primeiros vizinhos, certo? Segundos vizinhos. E terceiros vizinhos. Tá bem? Agora vamos fazer aquela mesma brincadeira que nós estamos fazendo. Do espectro, tá bem? J1 100%, J2 a 0% e J3 a 0%. Aqui nós já vemos que a anisotropia, né? A anisotropia, ela acaba, né, sendo muito relevante nesse caso. Uma coisa que vocês devem estar se perguntando também é sobre esse termozinho mais H0 aqui, tá bem? Esse mais H0 aqui, quando nós estamos fazendo as contas, dentro dela há o termo de anisotropia, tá bem? E há o termo, né, da energia do efeito Zeeman, ou seja, energia de anisotropia e da de efeito Zeeman. Por quê? Que são interações que também são relevantes para este hamiltoniano que nós estamos estudando, tá bem? E, no caso, ainda há uma outra interação também, que é a dipolar. Mas vamos focar nessas três, tá? Interação de troca, de anisotropia e efeito Zeeman. Nós já vimos que a de troca está à nossa vista aqui, certo? Representada pelo J. Já as outras estão embutidas nesse termo H0. E nas contas, na hora de colocar no programa, eu considerei ela como valendo 1, por exemplo, tá bem? Valendo 1. Esse termozinho H0. A energia de anisotropia, para quem está vendo e não se recorda ou não sabe o que é referente à distribuição, né? De que forma que está distribuído os átomos na rede. Por exemplo, temos a rede quadrada, né? A forma que ele está distribuída. E temos também a rede retangular, né? De face centrada. E também ela está referente à dificuldade que você tem de alterar, olha só, a dificuldade que você tem de alterar um spin da sua direção de origem, tá certo? Essa interação tem a ver com isso, né? Tá bem? Você pega um spin e tenta tirar ele do lugar dele, ali vai haver uma resistência, certo? E é por isso que vocês viram lá no aspecto daquela rede, que ela tem um formato, né, parecido, né, com o da rede mesmo. Fosse quase um quadrado também. E essa fosse praticamente como se fosse um retângulo, né? Por isso que a gente vê que a anisotropia, né, a forma, né, distribuição espacial tá bem? Acaba sendo relevante demais para o nosso trabalho, tá bem? Você tentar mudar os spins de lugar, né? E também analisar a interação de troca entre eles, né? Certo? E ver o quanto o campo magnético altera a sua energia, como no caso da energia de efeito Zeeman.
e ver que forma está distribuído espacialmente é o foco do nosso trabalho em geral. A gente pega tudo, né, e junta, tá bem? Junta isso num Hamiltoniano e a gente vai acabar, que por meio do Octave, né, que foi o programa que nós utilizamos, gerando esses espectros, tá bem? E se vocês verem, ela começa, embora comece de forma retangular, ela segue o mesmo princípio, né? Daquele outro espectro. A energia começa do azul ao vermelho, tá bem? E vai aumentando. Aqui vamos aumentando a interação, também é 20%, né? Do J2. Vamos aumentar o J2 a 20% dos primeiros vizinhos. E ele vai seguindo, olha só, o mesmo, né? O mesmo sentido daquele lá, né, do primeiro espectro. Embora tenha o formato diferente, agora o formato seja mais retangular, tá bem? Isso se dá por conta também dos parâmetros da rede, né? Nesse caso, nós vamos ter dois parâmetros da rede. Se vocês verem aqui no Hamiltoniano, temos dois parâmetros para o Hamiltoniano, olha só, temos o parâmetro A e temos o parâmetro B. E aqui o parâmetro A, tá bem? E o parâmetro B. Já naquela primeira rede, nós só tínhamos o parâmetro A, tá bem? Somente o parâmetro A. E aumentamos agora J3 para 10% da interação dos primeiros vizinhos. Chegamos a esse espectro. E vocês vão vendo que vai ser semelhante ao que nós fizemos lá na primeira. Ó. Vou aumentando da mesma forma, tá? Agora 30%, a J2. Vou aumentar 30%. Vou aumentar também agora até 65%, né? J2 até 65%. E J3 vai ficar também em 14,4%. E nós chegamos a este, né, espectro final aqui, como eu vi falado, foi até onde se chegou, né, respeitando a distribuição, né, do azul ao vermelho de uma forma que não ficasse abstrata, ou seja, que a teoria fosse respeitada. Aqui nós vamos ver, né, também os valores da barrinha do lado, tá bem? Da barrinha de energia aí, ó, vai de menos 4 a 2. E aqui já vai de menos 6 a 2, né? Vamos ver nessa diferençazinha também dos valores, né? Já que naquela outra que nós tivemos, os valores finais não foram estes, tá bem? A distribuição que vocês foram vendo foram respeitadas de acordo com a outra, mas os valores da energia, no final, ó, já está diferente, porque são redes diferentes, tá bem? De forma de distribuição diferentes, e cada um teve uma dificuldade maior, né? De ter os seus spins tirados do seu lugar de direção, certo? E tudo isso contribuiu para este espectro, com estes valores de energia também, de menos 6 joules até 2 joules. E por último, nós temos a mais bacana que eu gostei muito de estudar, que foi a rede oblíqua infinita, tá bem? E esse foi o Hamiltoniano dela, tá? Esse Hamiltoniano aqui eu tive que colocar ele completamente repartido aqui, porque ele estava travando o meu PowerPoint. Travou inúmeras vezes. Aqui nós temos J1, né, nós temos referente a primeiros vizinhos, J2 segundos vizinhos e J3 a terceiros vizinhos. Aqui nós também temos o seguinte, tá bem? Vamos ter esse gigante, gigante hamiltoniano, tá bem? Que é lindo, não é? Lindo. E que na rede nós vamos tomar como ponto de referência esse sítiozinho central aí, tá bem? Esse sítio central. E os primeiros vizinhos vão ser esses que estão circulados em vermelho, tá bem? Os segundos vizinhos são estes, tá bem? E os terceiros vizinhos mais próximos, né? São estes, tá bem? Voltando para vocês verem. Primeiros vizinhos. Segundos vizinhos. E os terceiros vizinhos, tá bem? Bom, após vermos, né, essa rede aqui,
nós vamos fazer aquela mesma brincadeira que a gente estava fazendo lá, aquela mesma ação que nós estamos fazendo. Se vocês perceberem, ela é parecida, né, com a rede retangular, só que ela parece estar inclinada, e é exatamente isso. A rede oblíqua infinita, ela é inclinada em 60 graus, né? É como se fosse uma rede retangular inclinada a 60 graus. E por isso que parece ser simples, mas que gera aquele hamiltoniano gigantesco, né? Nós vamos começar, né, a ver que toda aquela nossa teoria, né, a partir do momento que colocamos ela computacionalmente, a gente vê que ela respeita, né, a forma que a rede é feita, olha só, a forma que a distribuição espacial dos átomos está colocada, né, respeita a estrutura da rede cristalina. E isso é muito bacana. Isso mostra que nosso estudo faz muito sentido. Isso não foi feito apenas por nós, né? Assim, claro, essas redes assim, por exemplo, a oblíqua, eu não vi em lugar nenhum, né? Foi ideia nossa mesmo para estudar ela. Já a rede quadrada, ela já foi feita por muitas pessoas, por exemplo, Vanessa, né? Tá lá no meu TCC Vanessa 2014, né? Tem o Wellington, tem o Tavares. Ou seja, é algo que realmente faz muito sentido, né? E, e que tem uma beleza, né, gigantesca por trás. Bom, sem mais delongas, vimos também que ela começa aqui, né, a energia crescer do azul ao vermelho, começando aqui próximo a -2 até 4 joules, tá bem? Vamos aumentar a interação novamente do J2 para 20%. Vamos, né, vendo que vai se repetindo basicamente o que isso acontecia nas outras redes, olha. Vamos aumentar J3 para 10%, viu? Já vemos que essa interação a 10% dos terceiros vizinhos já é perceptível, né? Já é relevante nas ondas de spins, tá bem? Aumentamos também para 30%, certo? J1. Chegamos aqui. Olha só, vocês já vão vendo a diferençazinha que vai acontecendo dela para outra, né? Como ela está inclinada, vai ter regiões que vai ter uma espécie de pontazinha, certo? É como se a energia tivesse, né, sofrendo com essa distribuição, né, com essa estrutura da rede cristalina, rede oblíqua, tá bem? Então as ondas elas acabam sendo um pouco distorcidas nas pontas por conta disso, tá bem? Novamente, a dificuldade que você tem de tirar o spin do lugar aqui na anisotropia aqui não é fácil, tá bem? Não é fácil. Então você já consegue ver aqui, tá bem? Essa diferença em relação às outras redes. Bugou. Aqui aumentamos, né? J2 a 30%. Aqui aumentamos, né? J2 a 30%. Então vamos aumentar agora. Então J3. J2 também. Até o seu máximo. Percebemos que o máximo, né? O máximo que essa rede aqui suporta até permanecer, né, com a distribuição de forma gradual, respeitando a teoria, né, sem ficar de forma abstrata, ou seja, percebemos que isso se dá até este valor de J2, que é 46%, e J1, e J3 a 14,4%. Chegamos a este espectro aqui. Esta, né, é
o limite para esse tipo de rede. Então nós percebemos que as redes, cada tipo de rede, né, tem um determinado valor, né, que ela suporta, né, de interação de primeiros, segundos e terceiros vizinhos perdão, respeitando, né, a forma de se distribuir, tá bem? A forma distributiva dela em relação ao espectro. Bom, mas por que eu não aumento o valor, né, a mais? Por que eu não fiz isso nem na primeira rede, nem na segunda e nem na terceira? E o que é esse abstrato? Você pode me perguntar, né, o que seria esse espectro abstrato? Bom, nós sabemos que os materiais magnéticos, eles possuem, né, um limite, tá bem? Ou seja, até quando os seus spins, né, vão ficar, né, no caso mais facilmente, né, a galera sabe, seu momento de polo magnético, até onde seus momentos de polo magnético permaneceram na mesma direção. Pois, no caso, se nós aquecermos, por exemplo, um ímã, vemos que os seus momentos de dipolo magnético, eles são desorientados, e há perda, né, de magnetização. Então, o que acontece? Os nossos spins, eles, nesse caso, vão perder, né, a magnetização, vão ser desorientados ao ponto de não ficarem na mesma direção, e com isso, né, não há ondas de spin, porque o princípio das ondas de spins é que a maioria dos spins estejam na mesma direção. Então, o que ocorre a partir dos valores que nós vimos aqui é uma perda de magnetização, tá, na estrutura cristalina, ou seja, nos nossos materiais estudados até agora, tá bem? Mas você só mostrou rede infinita. Bom, a rede infinita é só nós estabelecemos limite, ou seja, a partir desse estudo das redes infinitas, nós podemos partir, né, facilmente para a rede finita, certo? É só propor limites para essas redes. Por isso a importância desses estudos. E não foi coisa feita apenas por mim, né? Por mim e pelo meu professor. É uma coisa que está sendo estudada muito, né, no mundo, aqui no Brasil principalmente, no Ceará. Como eu falado, tem a Vanessa e tem o E averiguamos com esse trabalho que, de acordo com que aumentamos a influência dos vizinhos mais próximos, teremos regiões de distribuição energética maiores e as mesmas variam de acordo com a geometria da rede. Olha só, a geometria da rede é muito importante na nossa teoria aqui. Muito. Vocês viram, né, nos espectros. Não foi só algo falado, não foi só algo matematicamente escrito, né? Mas foi algo visível no espectro. A geometria é de extrema relevância. Além disso, vimos que a perda de magnetização dos materiais ocorre quando essas ondas têm seu padrão de propagação quebrada. Foi aquele caso do abstrato que eu falei, né? Chegamos a só determinados valores das interações, porque a partir daí a perda de informação e o espectro das ondas de spins, né, fica uma espécie de Picasso, né, uma pintura abstrata, tá bem? Que gera a perca de informação nos dispositivos eletrônicos. Olha só, gera perca de informação, tá bem? Perca de informação. Como assim? Bom, sabemos que as informações são salvadas, são guardadas de forma magnética, né, nos discos rígidos, certo? Então, isso. As materiais magnéticas podem sofrer, né, a perca de magnetização. Mas como é que se dá essa perca de magnetização? A partir do momento em que as ondas de spins no material, né, têm o seu padrão quebrado. Então,
é só juntar isso, né? E tipo, com esse estudo, nós podemos ver que a perda de informação está estritamente ligado ao estudo das ondas de spin, ou seja, a espintrônica dos spins, né? Explica isso, ou seja, a eletrônica dos spins, focada na área das ondas de spins, nos explica toda a perda de informação gerada nos dispositivos. Então, a partir desse estudo, nós podemos já imaginando, né, como gerar dispositivos mais com capacidade maior de armazenamento de informação e também estudar materiais, né, e redes cristalinas que sejam mais aptos a guardar, né, a salvar as informações nos dispositivos eletrônicos, deixando assim a computação muito mais eficiente, como por exemplo a famosa computação quântica. E esse foi o nosso trabalho também. Aqui são as nossas referências. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu não sei se eu vou estar nesse trabalho ou nessa apresentação, no caso. Meu professor me pediu para fazer este vídeo, tá? Eu no Brasil estou no momento, mas fiquei muito contente, né, de participar desse trabalho, de ter ele como meu orientador e obrigado por você ter assistido até aqui, vocês, né, no caso. E até. Obrigado. Não estou no Brasil.